Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação: Rosimeire Salles. Olá, você que está aqui acompanhando a Rádio RCI, né? Você que está nos acompanhando também pelas redes sociais. A gente está aqui sempre trazendo uma novidade no mundo dos livros, sempre trazendo informação, esclarecimento, conhecimento, cultura, né? Através aí do conteúdo das obras. E hoje a gente vai estar falando de uma obra que é o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, Inovações e Desafios para o Desarmamento Nuclear. Essa obra é do Rafael Euclides Saidel Batista. Rafael, a gente já recebe você aqui com as nossas boas-vindas ao programa. O Rafael, ele é graduado em Direito, com especialização em Relações Internacionais Contemporâneas e mestrado em Relações Internacionais. Então, Rafael, seja bem-vindo. Você começa, né? Primeiramente, a gente pode perguntar para você por que o interesse por essa obra, né? Por esse tema sobre a proibição de armas nucleares. Você que é advogado, né? Onde surgiu? Como é que foi aí o começo dessa história, até virar um livro? É, Rose, agradeço o convite para a entrevista aqui no programa Entre Livros. É uma satisfação estar presente aqui com você, com os ouvintes também. E, é um tema assim bastante complexo, né? Talvez assim para chamar a atenção. Mas como começou esse tema? Há 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de participar de um curso de Direito Internacional em Haia, na Holanda. É um curso que foi feito no Tribunal das Nações Unidas, lá, que é a Corte Internacional de Justiça. E nesse curso, esse tribunal ele fica num local que se chama Palácio da Paz, né? Que é como se fosse um museu dedicado à ideia da paz, e é lá que se julgam, por exemplo, os conflitos entre países, entre estados, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer esse curso, ficar cerca de 30 dias lá, e logo quando eu voltei, o professor Gustavo Vieira, professor de Direito Internacional aqui da Unila, ele me convidou para participar de um projeto de extensão e O pesquisa. Gustavo esteve conosco, Rafael, há 2 Que semanas. ótimo! Então, coincidência ou não, né? Mas, enfim, o professor Gustavo me convidou para participar desse projeto de pesquisa na Unila, que era um projeto de pesquisa em desarmamento humanitário, né? E aí, como eu já tinha acabado de ter esse curso, estava envolto com essas ideias assim de paz, de pacificação, me chamou muito a atenção e eu fui participar desse projeto na Unila, né? Que era um projeto focado nesses assuntos de desarmamento do ponto de vista internacional, por exemplo, armas de guerra, armas que produzem efeitos colaterais humanitários muito severos, né, contra a população civil, enfim, conflitos armados. Então, esses eram os temas que nós estudávamos e pesquisávamos nesse projeto. E as armas nucleares, pela gravidade do tema, obviamente também era um tema, né? E aí eu comecei a me interessar e comecei a estudar esse tema a partir daí. E aí você começa falando sobre o direito internacional, né? Com a perspectiva da escola inglesa. O que é a escola inglesa? O que que ela representa nesse mundo aqui? Por que que você deu essa ênfase aí justamente para a escola inglesa? Porque, bom, quando eu desenvolvi essa pesquisa, eu estava no mestrado em Relações Internacionais, né, fazendo mestrado aqui na UNILA, e a escola inglesa, ela é uma teoria dentro do âmbito das relações internacionais, ela não é uma teoria especificamente do direito, mas é uma teoria que ela considera muito o papel do direito internacional, da diplomacia, e dessas instituições internacionais no relacionamento entre os estados. Então, dentro dessa teoria da escola inglesa, esses elementos, por exemplo, a diplomacia, as instituições internacionais, o próprio direito internacional, têm um papel muito importante, muito relevante, para as relações internacionais e para que os estados assim convivam em sociedade, né? Então, essa teoria ela tem assim, digamos, uma simpatia maior pelo direito internacional, e como eu queria trabalhar também direito, essa teoria veio a calhar e servir bem para desenvolver Eu esse tema. pensei que a escola era uma instituição, não é? Ela é uma Não, teoria. não, é uma corrente teórica, né? Se chama Traz um escola inglesa, pouquinho mas é então uma desse corrente teórica. conteúdo, dessa corrente. Como eu disse, ela é uma
teoria de relações internacionais, que tem muito de sua base, com base em pesquisadores de sociologia, de ciências sociais da Inglaterra, né, que surge depois da segunda metade do século XX, principalmente, e ela vai estabelecer um pouco de pensar como é a sociedade, como se dá a sociedade e o relacionamento entre os estados a partir dessa ideia de sociedade, né, que os estados compartilham de valores comuns e de alguns interesses comuns e que isso permite com que eles estabeleçam um relacionamento do ponto de vista da interação que eles têm entre eles, né? E aí essa escola, essa corrente teórica, como eu disse, ela considera muito esses elementos, por exemplo, o direito internacional, a diplomacia, as instituições internacionais, dentro desse contexto desse relacionamento entre os estados, né? Ela dá bastante ênfase a isso, porque isso constitui, digamos assim, ajuda nessa normativa internacional, né? Estabelecer normas de convivência entre os estados. Porque assim como nós convivemos em sociedade aqui, né? Nós temos normas assim que nós seguimos, os estados também possuem normas que devem seguir, né? Os países, e essa que é, digamos assim, de uma maneira bastante sucinta, as ideias que permeiam essa escola. Agora você começa falando sobre a paz, né, pelo direito internacional. O seu livro é sobre os tratados sobre a proibição de armas nucleares. Então, assim, explica esse enfoque aí da paz, você começando por esse assunto para poder chegar lá nas armas nucleares. Eu quis trazer essa ideia de paz pelo direito internacional, porque uma das funções do direito internacional é buscar a paz, ou pelo menos evitar que os conflitos aconteçam, ou se acontecerem, Ah, tentar reduzir os seus efeitos, né? Principalmente, a gente pode, por exemplo, considerar a área do direito internacional humanitário, que é o direito que é aplicável, por exemplo, aos conflitos armados, né? E esse ramo do direito ele vai tentar, veja, uma vez que não se conseguiu prevenir o conflito de que ele aconteça, vamos pelo menos tentar limitar os seus efeitos. Os efeitos que esses conflitos armados produzem, por exemplo, sobre a população civil, né? Tentar estabelecer, por exemplo, crimes, né, em situações de guerra, para a gente tentar gerar algum nível de responsabilidade sobre isso. Então, são mecanismos que o direito tem, ou para tentar prevenir os conflitos, ou uma vez que eles aconteçam, tentar limitar os seus efeitos, principalmente os seus efeitos humanitários, né, sobre a população civil, sobre não combatentes, sobre instituições que não são militares, por exemplo, hospitais, etc. Então, tem todo um ramo do direito que ele visa essa proteção, tanto no sentido da prevenção de conflitos, como quando, uma vez que eles ocorram, tentando limitar os seus efeitos, né? Então, essa aqui é a ideia, por exemplo, de paz pelo direito, né? O direito, ele tem um papel nesse sentido, assim como tem um papel de pacificação social, por exemplo, na nossa convivência diária, né? Se alguém tem um conflito, busca o judiciário para tentar resolver o seu conflito, para tentar ter uma solução para aquilo, né? E com isso, eliminar o conflito, ao menos reduzir ou alcançar uma solução para aquele conflito. Do ponto de vista do direito internacional, a gente pode fazer essa analogia, que o direito internacional também tem esse papel, né, de promoção da paz. agora, tem um âmbito isso, essa atuação do direito internacional, assim, só para eu entender. Isso está, assim, dentro da ONU? Como é que se organiza esse direito para chegar num ponto de ter um consenso, ou, sei lá, pelo menos, assim, ter as diretrizes básicas de como vai ser, quais são os parâmetros para se basear para que os países sigam? Como é, que instância e onde que está isso, assim? Dentro da ONU? Então, essa pergunta é muito interessante, porque o direito internacional ele é um pouco diferente do direito que a gente está acostumado, digamos, ao nosso direito aqui, vamos pensar no direito brasileiro, né? Uma vez que a gente nasce, a gente está automaticamente vinculado ao direito nacional. A gente não teve uma opção de escolha, olha, eu não quero me vincular aqui ao direito brasileiro. Não, uma vez que você nasceu no Brasil e tem os requisitos ali de cidadania, você está vinculado à Constituição Federal, ao Código Civil, ao Código Penal, às leis da República, né? Agora, o direito internacional, a gente parte do princípio que os estados têm soberania, né? Então, os estados, não existe um mecanismo superior que vai dizer o que é o direito internacional, como, por exemplo, a gente tem o direito interno, tem as instituições judiciárias, tem a Constituição da República, etc., né?
Então, os estados, os países, eles têm que escolher aderir àqueles tratados internacionais que eles entendem que são do seu interesse, né? Então, o direito internacional ele vai se formando dessa maneira. São tratados internacionais que os estados estabelecem entre si de maneira bilateral ou multilateral, né? Através também, por exemplo, dos costumes internacionais, que são os comportamentos reiterados dos estados ao longo do tempo, e que aquilo tem uma força, como se fosse uma força do direito. E, enfim, as decisões das organizações internacionais, todos esses tipos de normas, elas vão constituir isso que a gente chama, num grande guarda-chuva, de direito internacional, né? Então não tem uma compilação assim, né? Digamos assim, ou um código dos direitos internacionais, isso não Não, não, existe. não existe um código único, não existe o direito internacional do planeta Terra, ainda não existe. O que existe são diferentes tratados, né? Esses tratados, a maioria deles tem, é o que a gente chama de depósito nas Nações Unidas, ou seja, ficam lá arquivados nas Nações Unidas, mas eles são válidos para aqueles países que aderiram àqueles tratados, né? Então, a gente tem tratados, por exemplo, que tem a grande maioria dos países que são parte deles, né? E tem tratados que tem menos países que são parte, e dessa maneira o direito internacional vai se formando. A base, então, são os tratados dentro dos países. Isso, a base principal são os tratados, a principal fonte normativa, né? Mas também tem outras, tem o costume internacional, tem as decisões das organizações internacionais, e a jurisprudência, né, dos tribunais internacionais, tudo Uhum, isso são elementos que vão formando, vão dando fonte a esse direito internacional, né? uhum, tá. E aí, entrando aqui já na questão da proibição das armas, acho que a gente pode ir entrando já nessa Aham. parte. Existe, então, um tratado onde se proíbe o uso de armas nucleares. É isso. Então, esse que é o grande tema do livro, é o que me chamou muita Isso. atenção. E a grande novidade também, porque que acontece? Até o ano de 2017, não existia no direito internacional, seja nos tratados, seja na jurisprudência, no costume, qualquer fonte de legislação, não existia uma proibição expressa de armas nucleares. Não existia, então, armas nucleares, não existia algo que dissesse, olha, as armas nucleares são proibidas devido aos seus efeitos extremamente graves contra a população civil, seus efeitos humanitários catastróficos, pelo fato de elas poderem eventualmente, potencialmente destruir o planeta, pela radiação liberada que ela pode, né, atinge o meio ambiente, ela transpassa gerações, porque aquilo muitas vezes gera câncer em várias gerações que ficam ali submetidas aos efeitos, né? Fora ainda mais considerando, por exemplo, que as armas nucleares atuais, elas têm uma potência, uma tecnologia muito acima, centenas de vezes, do que aquelas inicialmente utilizadas sobre Hiroshima e Nagasaki, né? Então, o grande ponto é que, do ponto de vista de direito internacional, não tinha uma proibição. E com esse tratado, agora nós temos uma proibição. O que nós tínhamos antes, que é o que é interessante, eram tratados de controle. Então, por exemplo, o principal tratado internacional que visava conter as armas nucleares, e veja, é conter, não proibir, era o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que era da década de 70 ainda, e que ele ia dizer o quê? Veja, alguns países, eles estão, em linguagem simples, estão legalmente autorizados a ter armas nucleares, né, que seriam os 5 países nuclearmente armados, né, conforme esse tratado, que são Estados Unidos, Rússia, França, China, Reino Unido, né? E os outros países se comprometem a não adquirir armas nucleares, não receber armas nucleares e não desenvolvê-las também. Isso era o que nós tínhamos até então, de principal elemento para conter as armas nucleares, né? Fora também os tratados bilaterais entre os países. Havia muitos tratados, por exemplo, na década de 90, entre Estados Unidos e Rússia, ex-União Soviética, de redução mútua dos arsenais, porque chegou a um ponto que eles viram, olha, a gente tem tanta arma nuclear aqui que isso aqui não vai ser enfim, algum problema pode acontecer. Então, vamos tentar reduzir isso. Então, eles fizeram acordos de redução mútua. Então, você reduz um pouco de lá, reduz um pouco de cá, e a gente vai reduzindo. Então, o que a gente tinha principalmente eram esses acordos, né? E também tínhamos acordos de proibição regional. Por exemplo, a América Latina aqui, incluso o Brasil, enfim, a maioria dos países da América Latina, são parte de um tratado de proibição de armas nucleares na América Latina e Caribe, né, que é o Tratado de Tlatelolco. Então, nós tínhamos alguns outros desses tratados que proibiam as armas nucleares em algumas regiões do planeta, mas um tratado que
busca proibir as armas nucleares de maneira universal ainda não existia. Então, esse que é a grande novidade do tratado. Ele vem como se fosse preencher essa lacuna jurídica que existia, de que não tinha uma proibição expressa de armas nucleares, né? E a proibição é da produção das armas, é isso? A produção, na verdade, são várias Ah, proibições. O tratado é bem amplo, por exemplo, ele tem proibição de teste de armas nucleares, proibição de fabricação de armas nucleares, proibição de você receber no seu território armas nucleares. O que que acontece? Essa questão do estacionamento de armas nucleares. Tem muitos países que não têm armas nucleares por si, mas eles permitem que outros países instalem armas nucleares lá como parte de uma articulação compartilhada de defesa, por exemplo. Alemanha, Turquia, Itália, acredito que Holanda também são países que não possuem armas nucleares próprias, mas permitem, por exemplo, armas nucleares americanas estacionadas em seus territórios como parte de um conjunto de defesa ali da OTAN. Então, o tratado também proíbe essas questões de estacionamento de armas nucleares, ameaça de uso de armas nucleares, porque você veja, tem autores que dizem o seguinte: as armas nucleares são um tipo de arma feita para não ser usada, né? É não ser usada, mas ela permite uma série de ameaças e de retóricas de ameaça a partir da sua posse, que é o que a gente vê recentemente nos conflitos mais recentes, né? Dessa ameaça mútua de uso de armas nucleares que às vezes acontece, né? Então, o tratado ele proibiu uma série de condições, não só a fabricação, mas o teste, a proibição, estacionamento em território, transferência, enfim, é bem amplo. e o âmbito, assim, no sentido assim, quantos países assinaram, qual foi a adesão? Os países assim que possuem as armas, eles estão lá assinando, foi a revelia, como é que assim, foi o envolvimento dos É, países? é, Então, esse que é o, digamos assim, é o grande desafio do tratado, mas também é o que torna ele muito interessante do ponto de vista de pesquisá-lo e entendê-lo, né? Hoje nós temos 93 países signatários, ou seja, que assinaram o tratado, e 70 estados parte, né? O que acontece aqui é uma diferença basicamente do direito internacional, porque uma vez que o estado, um país assine um tratado internacional, ele precisa, vamos dizer assim, validar aquele tratado internamente. Isso tem um mecanismo próprio do direito, precisa muitas vezes passar pelas casas do Congresso, né, ser discutido, ter uma ratificação presidencial, dependendo do país. Então, precisa passar por um procedimento administrativo jurídico interno para que aquele tratado seja convalidado internamente. Então, nós temos 70 países que já passaram por esse procedimento e são parte, hoje são consideradas parte do tratado, ou seja, o tratado é lei para eles, né, é válido, dentro daquela ideia de que o direito internacional, né, ela tem, os países escolhem aderir ou não, né, tem é uma base que a gente chama voluntarista, e 93 estados signatários. E, O claro, signatário nem significa o que exatamente? signatários quer dizer que eles assinaram, eles deram o primeiro passo, né? Esses Por outros exemplo, 70 não assinaram. não, esses outros 70 assinaram e ratificaram. Ah, É ok. que por Ah, exemplo, para o tratado ele ser válido, né, ser considerado plenamente válido, pelo país, ele tem que não só assinar, como ratificar, que a gente pode entender como um procedimento interno de confirmação, de tá. validação daquele tratado, né? Por exemplo, o Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países a assinar o tratado. Hum. O Brasil foi o primeiro a assinar. Inclusive, o Brasil participou das negociações, foi um país importante ali em conduzir as negociações do tratado, mas o Brasil ainda não ratificou. Ou Ah, seja, o tratado internamente ainda está parado nas câmaras do Congresso, aí entra motivos políticos internos de cada país, né? Então, veja, o Brasil se comprometeu com o tratado, mas ele não tá ainda, não passou por todos os procedimentos para sua plena vigência, pelo menos para o Brasil, né? Assim, validade, né? A gente pode pensar assim, tentando explicar. tá. Então, Então, Rafael, a gente agora vai abrir aqui o espaço para os nossos comerciais. Pessoal, fique aí ligado. Aqui na RCI, a gente volta em um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles.
Hoje nós estamos conversando com o autor Rafael Saider sobre o tratado sobre a proibição de armas nucleares. O Rafael estava falando para a gente aí como que é, né, esse processo da adesão aí dos países, né, Rafael? E aí, eu queria que você entrasse aqui. Você tem um capítulo que é a abordagem tradicional às armas. O que significa essa abordagem tradicional? Isso. Bom, é que por muitos anos, por exemplo, desde a da década de 40, quando teve as primeiras explosões nucleares, até, enfim, até recentemente, as armas nucleares foram tratadas pelos países a partir de uma perspectiva de segurança dos estados, né? Então, não se discutia, por exemplo, os efeitos humanitários que as armas nucleares têm. Isso eu digo assim, do ponto de vista da formação desses tratados, das discussões diplomáticas sobre ele. Então, eles mantinham essa discussão, digamos assim, dentro de um escopo de segurança. Veja, as armas nucleares são importantes, são interessantes porque promovem segurança, né? Tem até uma ideia, que é uma ideia que eu considero bastante equivocada e falsa, mas a ideia da paz nuclear, ou seja, que países que possuem armas nucleares não possuem guerra com outros países que possuem armas nucleares, não possuem conflito direto, porque a arma nuclear ela tem um poder de dissuasão e de contenção desses conflitos maiores, né? Essa que é, digamos, a ideia estratégica por parte por trás das armas nucleares, né? Aquilo Então, representa um poder para aquele país, mas isso, não então desenvolver. toda a estratégia, por exemplo, do ponto de vista militar, estratégia que está por trás das armas nucleares é o seguinte, veja, eu tenho o poder de atacar você, outro país, com armas nucleares, mas você também tem o poder de me atacar com armas nucleares. Então, nós não nos atacamos, né? Porque se eu te atacar, eu sei que eu vou ser destruído, e se você me atacar, eu sei que você vai ser destruído. É o que se chama destruição mútua assegurada, né? Então, como os dois países têm capacidade mútua de autodestruição praticamente total, eles não se atacam. Essa que é a ideia, pelo menos a teoria do ponto de vista da segurança, da estratégia militar, que utilizava-se para pensar as armas nucleares, e que ainda é vigente, ainda se utiliza, né? E quem não E tem, nem se atreve a quem mexer não com tem isso. fica fora desse clube seleto, né? Assim, seleto, mas assim, entre aspas, seleto, mas do ponto de vista bastante negativo, né? Dos países que possuem esse tipo de armamento. Uhum. E aí vem o primeiro tratado, que é a não proliferação, é isso? Ah, foi aquele que você Isso, foi. que é aquele que eu tava contando, que ainda é assim, o principal instrumento internacional para tentar conter as armas nucleares. Ele vai dizer basicamente isso. Alguns países, aqueles países principalmente que estavam mais ali no início das negociações, já estavam testando armas nucleares ali pela década de 70, que esses países, ok, vocês podem ficar com as armas que vocês têm, né? E os outros países, olha, é muito perigoso ter armas nucleares, então nós vamos proibir para o resto dos países, vamos conter a proliferação, né? Então, vocês não podem receber, vocês não podem ter transferência de armas nucleares, vocês não podem desenvolver por conta própria armas nucleares, porque é um instrumento bélico muito perigoso e é melhor que a gente tente conter isso, né? Então, dentro dessas discussões que se teve naquela época, alguns países tiveram o direito de manter suas armas, outros não. Outros não, nem tinham, mas ficaram assim impedidos de desenvolver, inclusive, né? E essa abordagem aí humanitária do desarmamento tem relação com aquilo que você falou que antes não era no sentido Isso, quer dizer, antes era no sentido de defesa, de poder, e hoje não. Hoje os direitos humanos foram melhorando, a ecologia foi melhorando, né, a nível uhum. internacional. Houve uma evolução, um desenvolvimento, até vamos dizer assim, das relações interpessoais e do que é, digamos, vamos chamar de ético, né, com Isso. relação ao A trato ao consciência, ser pode dizer humano, até à a própria natureza, tudo consciência mais, ética né? No pública, né? geral, houve uma evolução, né, Rafael? Então, acho que Houve talvez sim. isso acompanhou um pouco, né, essa noção de direitos humanos, não é isso? Isso, e esse ponto é muito interessante porque, veja, o que permitiu esse tratado, a gente ter ele, o advento dele, foi essa mudança na discussão, no enfoque, no olhar de como a gente vai discutir essa questão das armas nucleares. Então, em vez de discutir pela perspectiva da segurança, teve um movimento aí muito sério, mas muito encabeçado pela sociedade civil internacional e não tanto pelos países. Alguns países, os países depois passaram a apoiar essa situação em conjunto, mas a sociedade civil, ou seja, pessoas que se organizam, né, ativistas e movimentos internacionais,
para chamar esse tema. Então, eles começaram a fazer conferências para debater os efeitos humanitários das armas nucleares. Naquele ponto, eles ainda não estavam discutindo o tratado, estavam fazendo conferências para chamar a atenção sobre os efeitos humanitários das armas nucleares. Então, levavam cientistas para dizer, olha, se explodir uma arma nuclear, os efeitos são esses, são aqueles, né, aquecimento global, etc., dependendo do caso, a Terra pode até ficar inóspita para a habitabilidade humana, né? Enfim, levaram também, por exemplo, sobreviventes de Hiroshima, né, que ainda são assim com bastante idade, mas foram dar o depoimento, enfim. Então, era uma conferência que buscavam focar nesse aspecto, buscavam também trazer médicos, né? Por exemplo, equipes dos Médicos Sem Fronteiras, eles diziam, por exemplo, olha, no caso de uma explosão nuclear não existe resposta assistencial imediata possível, não tem resposta assistencial, né? Porque você perde toda a infraestrutura, você tem uma série de danos que não tem como, do ponto de vista, por exemplo, daquelas pessoas que vão prestar assistência, vão socorrer as vítimas, vão, né, enfim, médicos, enfermeiros, não tem como dar uma resposta a isso. Então, tudo isso foram feitas conferências dessa natureza, por exemplo, no México, acredito na Noruega, eu acho que, né, em Oslo, se não me engano, e E aí foram levantando, digamos assim, mudando, tentando mudar esse paradigma, né, para ter essa visão humanitária focada nos efeitos. E veja, se os efeitos são tão deletérios, quer dizer que a gente precisa ter um instrumento, um tratado internacional, para tentar proibir isso, né? Então você muda o foco da segurança estatal. Veja, as armas nucleares são importantes e devem ser mantidas porque ela tem uma questão de segurança do ponto de vista estratégico para os estados, e muda o foco dos estados para as pessoas, né? Mas veja, mas as pessoas, quem vai sofrer com isso são as pessoas, né? E os efeitos das armas nucleares são sobre os seres humanos que vivem nos estados, e não sobre os estados. Então isso começa a mudar, né? Então, na E aí com verdade, não é porque os países foram bonzinhos ou não pensaram nos seus interesses próprios. Na verdade, foi uma pressão popular, digamos assim, né? Uma pressão da sociedade, porque isso teve esse elemento bastante forte da sociedade civil, mas daí que acontece, alguns países começaram a acompanhar esse essas reivindicações, né, começaram a se articular junto com a sociedade civil e levar esse tema para os canais oficiais de discussão, né, começar a levar para a ONU, levar para a Conferência de Desarmamento em Genebra, começar a levar para locais onde digamos assim, a lei é feita e acontece, né? E onde essas discussões têm mais, digamos assim, tem mais repercussão até para os restos dos países. Então, com o auxílio de diplomatas e de representantes de países que decidiram apoiar essa iniciativa, esse tratado foi à frente nas negociações e conseguiu, digamos assim, até romper as resistências, né, dos países nuclearmente armados, porque são países bastante poderosos, até do ponto de vista não só militar, como também político e diplomático, e também por isso muitas vezes impõem a sua vontade, né, nesses fóruns, e conseguiram, digamos assim, que esse tratado fosse negociado e aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas e, portanto, virou um tratado oficial, né? E, portanto, virou uma norma do direito internacional. e aí vamos lá. Formas previstas para eliminação de armas nucleares. Estou tentando seguir o seu roteiro aqui. Aham, Mas como é que foi? Uma coisa é assim, ok, então os países que eles começam a se organizar, eles começam a ouvir a sociedade, os especialistas das consequências, né? Vai havendo uma conscientização até chegar um momento onde é elaborado esse tratado. Agora, para chegar nisso, tem todo um caminho, né? Então, assim, como é que é essa organização, no sentido assim, imagina, você vai fazer um documento com uma pessoa, você que é advogado, você vai fazer um aham, acordo entre as duas partes, aquilo leva um tempo, tem um monte de negociação, até haver ali, olha, né, vamos fechar. Agora, a gente está pegando um assunto que diz respeito a quantos países aí já? 160, né? uhum, Como é que é isso? Assim, são anos para chegar num documento final. Isso é elaborado no documento final, né? Como é que é essa tratativa, como é que se dá, assim, sabe, na prática, um documento desse, assim, tão...
amplo, então, que envolvendo tantos países. Exato. Bom, como eu disse, começa com essas negociações, esses assuntos são debatidos muitas vezes em conferências das Nações Unidas, né? Na Assembleia Geral, por exemplo, esse tratado foi feito a partir de discussões na Assembleia Geral, e os países mandam as suas representações diplomáticas, né? Inclusive, para fazer esse livro, eu tive a oportunidade de entrevistar e conversar com o chefe da missão diplomática brasileira, que era o embaixador Guilherme Ai, que Patriota. legal! Eu tive, na verdade, eu não esperava ter acesso a essas pessoas, mas como aconteceu, eu mandei um e-mail para representação do desarmamento do Brasil em Genebra, porque como em Genebra tem um órgão de desarmamento das Nações Unidas, né, uma conferência, os países mantêm algumas sedes diplomáticas lá. Eu mandei um e-mail dizendo, olha, eu sou um pesquisador, estou pesquisando esse tema, gostaria de ver se alguém poderia me dar uma entrevista, mas nessa época eu estava pensando talvez em conversar com um diplomata, alguém que estivesse ali, mas para minha surpresa, passou alguns dias, quem entrou em contato comigo foi diretamente o embaixador Guilherme Patriota, que foi o negociador-chefe do Brasil nas Nossa, Nações Unidas para esse tratado, né? E, enfim, e ele nos atendeu, foi muito generoso, deu uma entrevista de quase 2 horas conosco, esteve, né, assim, contou muitas coisas, mas, de fato, aí entra nessa parte da discussão entre os representantes, né, diplomáticos dos países nesses fóruns internacionais de discussão. E aí sim, são apresentadas muitas propostas de textos, algumas são aprovadas, outras rejeitadas, revisa-se uma cláusula, alguns países votam favoravelmente, outros contra. E dessa maneira, a partir dessas discussões, que sim, podem levar muito tempo, chegado a um consenso final sobre um texto final a ser aprovado, né? E dessa maneira que ocorre, uma vez que tem um texto final, tenta-se a aprovação. Aí aprovado aquele. desde o início, assim, mais ou menos quantos anos para chegar no final? Assim? Isso Ou não depende, tem essa depende data? muito do. Não tem uma data, depende muito das negociações, né, ali, e do esforço ali dos países para tentar chegar a um consenso ou não, né? Não sei precisar um tempo específico, mas sim, não é um processo assim Agora, todos rápido, os né? países são convidados e uns aceitam ou não. É feita assim uma chamada geral para envolver todo mundo? Como é que é? Então, aí nesse caso, como é um tratado negociado no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas, todos os países que são Só os partes das associados? Nações Unidas, eles estão ali, né? Têm seus representantes ali, podem se manifestar, né? Nessas negociações. Até porque, né, a maioria, os países, a maioria está lá dentro mesmo, né? Sim, teve uma Então, aprovação bastante ampla. Eu vou buscar aqui o número de países que aprovaram, mas eu sei que foram mais de 2/3 da Assembleia que votou favoravelmente ao tratado, né? Então, por isso que ele foi aprovado. Teve uma grande apoio, principalmente porque, se a gente pensar, a maioria dos países do planeta não tem armas nucleares, né? Se a gente pensar nos 190, não sei qual o número exato agora, mas a maioria são de países que não têm armas nucleares. Países que têm armas nucleares são poucos, né? E esses países que não têm, somaram-se esses, não todos e também, esses né? Mas países somaram-se poucos esses têm votos. um peso muito grande, uma representatividade muito grande, né, na hora Sim, sim, de fechar esses acordos, né? isso, com certeza. Agora, vamos lá. Então, o que você pode falar aí sobre, tá, assistência às vítimas e remediação ambiental? É aquele Então, debate que a sociedade trouxe. isso, então, é um outro ponto interessante desse tratado que ele inclui questões que outros tratados não abordavam antes, por exemplo, assistência às vítimas das armas nucleares. Mas você pode perguntar, mas quais vítimas, né? Que só teve armas nucleares, explosão em Hiroshima e Nagasaki. Mas não, a gente tem que considerar que desde a década de 40 foram mais de 2.000 explosões em testes nucleares, né? Ao Duas redor do planeta. mil? Mais de 2.000 explosões, desde a década de 40 até, enfim, até recentemente, até, né, pouco tempo atrás, a gente tem também aí exemplos de testes nucleares. E isso deixa danos no meio ambiente, deixa danos à população. Por exemplo, na Polinésia Francesa, onde teve muitos testes, por exemplo, elaborados pela França, né, tem uma incidência muito alta de câncer, tem muita gente que tem
que tem muitas vezes efeitos desses testes ainda hoje, né? O meio ambiente também fica contaminado, então tem todo, enfim, existem efeitos que precisam ser abordados, né? E a responsabilidade também dos países que utilizaram essas armas em tentar reverter esses efeitos de alguma maneira, né? E você falou em responsabilizar, existe algum tipo de punição? Vamos supor, o país ele está no tratado, mas ele desrespeitou o tratado. Como é que continua fazendo teste? Como é que funciona isso, assim, em termos de, vamos chamar de punição mesmo, né? Ou não, isso não está contemplado? Bom, esse tratado, vamos pensar assim, ele é válido para os países que aceitaram os seus termos e assinaram e ratificaram, né? Então, países que estão fora do tratado e possuem armas nucleares, muitas vezes eles possuem armas nucleares amparados nos tratados anteriores, né? Então, nesse sentido, eles não estão albergados por esse tratado específico, então eles não ficam proibidos por esse tratado. Mas, do ponto de vista do direito internacional, muitas vezes essa questão da sanção também ela é debatida, porque muitas vezes você tem mecanismos, por exemplo, para sancionar os países, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista até militar, se for aprovado no Conselho de Segurança da ONU, mas o direito internacional muitas vezes também funciona por uma perspectiva também de que os países entendem que se você romper um tratado, se você estabelecer alguma ação que vá contra o tratado, aquilo pesa muito contra a sua reputação, digamos, a sua interação com os outros países também nesse sistema internacional. Então tem também aspectos assim de punição que não são só punições como a gente conhece do ponto de vista do direito nacional, né, que vai alguém lá e prende, ou vai alguém lá enfim, e aplica alguma sanção. Você traz aqui depois sobre a questão do desarme nuclear, né? E a ordem nuclear internacional. A ordem nuclear internacional seria todos acatando o tratado? O que seria essa ordem? Essa ideia de ordem é uma ideia, por exemplo, que se formou depois das primeiras explosões, formou essa ideia de que as armas nucleares elas eram necessárias para a segurança, né, de alguns países, e esses países passaram, digamos assim, a dizer as regras do jogo sobre esse tema, né? Então isso que a gente pode explicar talvez sobre ordem, que era essa ideia de que né, que se formou essa ideia de que as armas nucleares eram importantes do ponto de vista estratégico e, portanto, deveriam existirem, os países deveriam tê-las, né? E seria essa ideia de que se forma vamos pôr entre essa cultura, né? Isso a gente talvez chama de ordem aí, essa ideia geral, né, entre os países de que isso seria aceitável. E o que é a diplomacia nuclear? Então eu coloco no livro aqui mudanças para a diplomacia nuclear, né? Diplomacia nuclear entre aspas, que são o quê? São essas discussões diplomáticas, né, que visam abordar o tema das armas nucleares. Aí, nessa discussão do capítulo 3, estou trazendo o seguinte, que é o grande questionamento do tratado, né? Veja, ok, nós temos um tratado que proíbe, os países nuclearmente armados não assinaram, mas e daí? O que que isso muda? Qual que é a Isso. diferença? O que que isso traz, né? Então, o tratado é ineficaz, não serve para nada? Não, não é bem assim. Veja, mudança para a diplomacia nuclear, até nas entrevistas, conversando com esses embaixadores e diplomatas que eu tive a oportunidade de conversar, eles explicaram que é o seguinte, agora você tem uma nova forma de tratar o assunto e essa forma é oficial, ela está no tratado internacional. Antes você não tinha como dizer que as armas nucleares eram proibidas, né? Você não tinha muito como abordar esse tema porque não existia um tratado, existia uma decisão da Corte Internacional de Justiça proibindo elas. Então, você partia do raciocínio de que você deve contê-las, né, a partir de uma perspectiva anterior daqueles tratados que buscam a contenção, redução, mas não tinha como argumentar a proibição do ponto de vista, veja, não tem um documento proibindo as armas nucleares. Hoje você tem um documento que expressamente proíbe as armas nucleares, é um documento legítimo
direito internacional aprovado no seio das Nações Unidas, ou seja, na Assembleia Geral das Nações Unidas, pela grande maioria dos países que compõem as Nações Unidas, ou seja, mostra uma vontade da grande maioria dos países, então isso dá uma força para essas discussões diplomáticas, né? Isso dá um outro, vamos pensar assim, um outro respaldo do ponto de vista do discurso, né? De como você aborda o tema e como você pode trabalhar o tema a partir disso, né? E também mantém sobre o debate os efeitos humanitários das armas nucleares, ou seja, você tem sempre como é um documento que vai sempre ter essa preocupação do ponto de vista humanitário. Então, isso também você traz um novo foco para o debate, e, consequentemente, também para as negociações, para as discussões e para a diplomacia sobre o tema também. Muito bem, Rafael. A gente vai agora chamar os nossos amigos patrocinadores. Pessoal, a gente está falando aqui sobre um assunto importantíssimo. A gente vai continuar aí depois do intervalo, então fique conosco. Está demorando para entrar a vinheta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. E o programa Entre Livros hoje falando sobre um assunto seríssimo, que é o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. A gente está aqui com o autor Rafael Seidel. Rafael, agora vamos pensar de ordem prática, né? Esses países que já têm a arma, eles simplesmente deixam ela lá do jeito que está, porque ele não pode usar, ele não pode mais fabricar, ele não pode mais fazer teste, ou ele pode fazer teste. Ele não pode mais usar contra outros países, enfim. Os países eles continuam desenvolvendo tecnologia, ou simplesmente o que tem de produção, o que já tem de armas, olha, vão ser eliminadas. É isso ou não? Ou aquilo fica lá, a pessoa, o país fica com aquela, né, com aquele arsenal ali e simplesmente não usa. Aí você diz assim, um país que escolheu fazer parte desse tratado e que É ele um tem país armas nucleares, que é isso? tem a arma nuclear, por exemplo. Ele Vamos vai pensar, parar a produção dele, ele vai parar as pesquisas, ele vai parar os testes, como que é? Ele não vai usar a arma, mas não, um continua. país que tenha, um país que tenha armas nucleares, por exemplo, e deseja aderir a esse tratado, ou seja, se ele aderir a esse tratado, para ele as armas nucleares vão ser proibidas, né? Para os países que não aderiram a esse tratado, a arma nuclear ela não, ainda infelizmente não é proibida. Mas se um país possui armas nucleares, ele quer aderir a esse tratado, entrar nesse tratado, ele vai ter que, por Fechar exemplo, todas as fábricas, digamos ou assim. desmantelar as armas nucleares, destruir elas, né? Para poder aderir ao tratado, ou entrar no tratado e apresentar um plano para desmantelamento das armas nucleares e da sua capacidade de produção de armas nucleares também, digo, das fábricas, etc., que eventualmente possui, porque a tecnologia você não tem como desinventá-la, né? O conhecimento para produzir vai estar sempre ali, mas você teria que se desfazer dos meios para produzir e desfazer das armas que eventualmente tenha, e isso quer dizer deixá-las inoperantes, né? Não é só você, né? Não é só inativá-las, é destruí-las, para que você possa fazer parte desse tratado, né, de proibição de armas nucleares. Agora, os países que possuem armas nucleares e que não são parte do tratado, eles estão, em tese, obrigados alguns deles, né, obrigados pelo tratado antigo, que ainda, em tese, reconhece que eles, entre aspas, têm o direito, entre Uhum. várias aspas, de ter essas armas. Tem muitos países que têm armas e que não assinaram. Sim, sim, a maioria, A todos os maioria países assinou. nuclearmente armados, nenhum, o que a gente pode dizer, nenhum país nuclearmente armado assinou o tratado, esse tratado de proibição. Então, nem os 5 países que são sob o tratado anterior, ou seja, Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido, China, são esses, né? Nem os países também que têm armas nucleares e que não estão nesse tratado anterior, que é, por exemplo, Israel, Coreia do Norte, né? Então, Ah, nenhum então eles desses não países assinaram. não assinaram e também a expectativa natural é que não assinem, a menos no médio e no longo prazo, né? Então, digamos assim, embora esse tratado de proibição é uma novidade bastante interessante do ponto de vista do direito,
Os seus efeitos ainda eles são a longo prazo, né? Porque é uma mudança, é um primeiro passo de uma mudança necessária, mas é um passo muito importante, né? E veja, tem vários temas ao longo da história que por muitos anos eles passaram como se fosse aquilo natural, né? Por séculos. Dá um exemplo, a escravidão, né? Em determinados séculos ninguém imaginava que a escravidão um dia fosse considerada ilegal e fosse proibida, né? Mas a consciência pública, né? Digamos assim, o burilamento da ética pública, do avanço da civilização, em algum momento entendeu que aquilo deveria ser proibido e erradicado, e aí começam os esforços para você reverter aquela situação, né? Do ponto de vista das armas nucleares, eu vejo que é a mesma situação. Então, a gente não é um otimismo realista, talvez, né? Você veja, tem um grande passo, é um passo importante, é algo que não existia antes, é uma novidade. Eu, do ponto, assim, como pesquisei o tema, considero bastante surpreendente o fato de ter esse tratado chegado à assinatura, porque há uma resistência muito grande dos países nuclearmente armados, né? Então, isso já é um grande sinal de mudança. Então, eu vejo como sinais, né, de que o debate tem mudado do ponto de vista internacional sobre as armas nucleares e que, eventualmente, em algum momento, isso vai levar a alguma proibição. E também tem, assim, da história mais recente, também tem experiências, assim, com outros tipos de armamentos, até que esse tratado foi inspirado, esqueci até de mencionar, foi inspirado em outras experiências, por exemplo, as minas terrestres, né? As minas terrestres também iniciaram com uma campanha internacional de mobilização, dizendo que, né, pelos efeitos humanitários que aquilo tinha nessa população civil, porque muitas vezes tem os conflitos armados e aquelas minas elas ficam mesmo após a guerra terminar, então aquilo atinge criança, atinge, enfim, qualquer população civil que passe ali. E aí, com essa mobilização, conseguisse um tratado de proibição, e com o tratado de proibição, conseguir, assim, teve um grande êxito em proibir e fazer movimentos para a erradicação das minas terrestres, né? Claro que ainda tem, mas né, há um esforço muito grande dos países para evitar o seu uso e também para destruir as que ainda existem, né? Outras armas também, por exemplo, munições cluster, que é um tipo de arma, por exemplo, que é uma espécie de bomba que ela se desfragmenta em várias bombas menores e aquilo também fica no solo. Também teve um esforço da população, da sociedade civil internacional para criar uma conscientização sobre aquilo e com isso veio um tratado de proibição e com isso começou-se a estigmatizar esse tipo de arma. Tanto é que às vezes a gente vê uma notícia ou outra na televisão dizendo, o país tal usou bombas clusters. Você vê que se cria uma estigmatização internacional sobre aquele país, né? Então, é digamos, um efeito da mudança cultural e da mudança de pensamento em relação a esse tipo de armamento. E a expectativa é que ocorra o mesmo em relação às armas nucleares, mas ao longo prazo, né? A longuíssimo, tá? Porque se for pensar que os países que produzem, né, são as grandes potências, vai levar bastante tempo ainda, né? O que é o direito internacional consuetudinário? Direito internacional consuetudinário é o direito que surge a partir dos costumes internacionais, Ah, né? ok. Tá. Então, a gente tem o direito que surge a partir dos tratados, ou seja, a lei escrita, mas a gente tem também uma forma de direito que surge a partir do que a gente chama do que é costume. Vamos pensar, por muitos tempos os países atuaram daquela maneira e aquilo é como se fosse uma prática reiterada que os países têm de se comportar daquela maneira e aquilo é entendido como se fosse uma norma de direito, né? Então, isso que é o direito internacional consuetudinário. Uhum, tá. Aí entra na questão dos costumes que você falou, né? Então, aqui a discussão é o seguinte, veja, nós temos vários países, aí mais de 100 países que aprovaram o tratado e que concordam, né, que manifestaram a sua vontade em aprovação desse tratado. Será que isso não pode, com o tempo, se tornar um costume internacional e com isso se tornar uma norma vigente para todos os países, né? Então, é essa discussão um pouco desse capítulo aqui. Uhum. E objetores persistentes são aqueles que não assinaram? Objetores persistentes é o quê? É que o costume internacional, em tese, ele abrange
todos os países, né? Então, para o país ele poder argumentar que ele não faz parte daquele costume, que ele não quer fazer parte daquilo ali, ele tem que ser um objetor persistente, é o que a gente chama, que ele tem que manifestar sua contrariedade àquele tratado ou aquele costume de uma maneira reiterada, né? Para que ele possa, do ponto de vista do direito, argumentar, olha, mas eu nunca concordei com isso. Então, é mais uma questão mais da discussão desse âmbito dos costumes, né? Do ponto de vista internacional. Agora, Rafael, eu queria fazer uma pergunta seguinte. Você já viajou muito, você fez muitos cursos fora e tudo mais, né? E esse tema surge para você, pessoa, pesquisador. Por quê? Por que justamente esse tema e não um outro tema? Tudo bem, você foi lá, fez o curso, É, mas sim. assim, você poderia ter feito, você fez vários cursos. Como é que surgiu Aham. isso assim, sabe, pessoalmente? O que mexeu com você? Por que essa área? Então, é uma pergunta interessante, porque quando eu comentei, eu comecei lá naquele projeto de pesquisa do professor Gustavo Vieira, e lá tinha outros tipos de armamentos que a gente também estudava, né? Assim, armamento não que a gente estudava o armamento, estudava o Mas você movimento foi para estudar o estabelecer o armamento, desarmamento. por algum motivo, né? Sim. É porque, por exemplo, para você argumentar pelo desarmamento, você tem que conhecer bem as estratégias e como aquilo é pensado, e aí os efeitos daquilo, e como, né, que aquilo quais são os argumentos de segurança, de estratégia para ter aquilo. Mas o que me chamou a atenção no caso das armas nucleares, primeiro, é o potencial destrutivo, ou seja, é o artefato bélico mais destrutivo criado pela humanidade, né? Os efeitos que ela também tem do ponto de vista da política internacional e do direito internacional, né? Porque os países dão muito valor a esse tipo de armamento e com isso tem a sua projeção de poder ou a sua projeção de força ampliada do ponto de vista internacional, mas também do ponto de vista filosófico, porque se você pensar, veja, o ser humano evoluiu tanto do ponto de vista da técnica, da tecnologia, né? Criou tantas coisas, mas teve a capacidade de criar um armamento que pode destruir o planeta e com isso utiliza essa técnica, essa tecnologia para fins bélicos, né? Então você veja que há um descompasso entre o avanço técnico e o avanço do ponto de vista humano, civilizatório, da ética global, né? Então isso me chama atenção também, né? Como é que, veja, né? Como é que é interessante, eu acho, muito interessante do ponto de vista até da história, né? Da evolução, né? Veja, a certo ponto a humanidade adquire o potencial de destruir a si mesma e o planeta onde vive. E o que é que eles fazem com isso? Né? É uma pergunta muito interessante para nós pensarmos sobre nós mesmos também, E né? se a gente vai pensar em termos de tecnologia, né? A humanidade avançou na tecnologia da saúde, da cura, né? Do tratamento das doenças. Então, aí ao mesmo tempo, ela também avança para destruir, para matar, É, é e é muito uma interessante você trouxe incoerência, porque né? veja, a tecnologia nuclear em si, ela é usada para medicina, para cura, né, para a questão, por exemplo, do câncer, para exames médicos, para energia, né? Então a tecnologia em si não é tanto o problema é a intenção e o uso que se escolheu fazer daquela tecnologia, que no caso das armas nucleares foi para criar um instrumento destrutivo dessa proporção, né? E ameaçar usar contra uns contra os outros. Então, isso dá um diagnóstico da nossa realidade atual, né, enquanto ser humano, e acho que esse é o ponto que me chamou a atenção. E também, claro, do ponto de vista das relações internacionais, direito internacional, um tema que eu acho interessante, também me chamou a atenção por isso. Agora, a gente tem ainda aí alguns minutinhos. Queria ver se tem alguma coisa assim que a gente acabou não abordando e que você acha importante falar, até para o pessoal ter assim um conhecimento maior, porque olha, você está trazendo uma coisa totalmente nova, né? No sentido assim, a gente, enquanto cidadãos, não é um tema que é recorrente, não é algo que está no nosso dia a É, dia, é uma coisa que assim, tá lá no país, tá lá, você sabe de Hiroshima e Nagasaki, pode acontecer, sabe, mas está os longe, aqui países, não chega, é né? como se fosse algo distante, assim, da gente, né? Então, eu queria ver se tem coisas, assim, que, sabe, você acha que é importante, Tem um exemplo traz interessante. pra gente.
Sim, primeiro eu achei os números de aprovação das Nações Unidas aqui. Ah, Foram 122 países, dos 193 países das Nações Unidas, 122 aprovaram o tratado. Então a gente vê que é a maioria dos países mundiais e da população mundial que apoiou esse tratado através dos representantes das Nações Unidas. Então esse é um ponto importante. Às vezes as importante. pessoas falam, mas isso aí é uma utopia, é uma coisa que não, é um otimismo exacerbado da sua parte, mas não. Do ponto de vista prático, 122 países dos 193 apoiaram e votaram nas Nações Unidas para ter esse tratado. Então, não é algo assim irrelevante. Agora, tem um exemplo interessante, Rosa, que eu acho que aqui de Foz do Iguaçu também. Aqui em Foz do Iguaçu foram firmados vários acordos e tratados de cooperação nuclear entre Brasil e Argentina. É mesmo? Aqui em Foz do Iguaçu, sim. Que Então, bacana. tem um documento chamado Ata do Iguaçu. O que acontecia? Brasil e Argentina, na década de 70, tinham seus programas nucleares. Esses programas nucleares, eles tinham, muitas vezes, a tutela militar, né? Então, havia uma certa desconfiança entre Argentina e Brasil de que esses programas nucleares eram, de fato, para fins bélicos, né? Então, tanto o Brasil como a Argentina, eles têm capacidade de enriquecimento de urânio, que é uma tecnologia que pouquíssimos países têm. Só que chegou um ponto em que essa desconfiança mútua entre Brasil e Argentina está atrapalhando as relações entre os países, né? Então, eles começaram a estabelecer acordos para que cada país pudesse observar o que o outro está fazendo, que a gente chama de inspeções mútuas, né? E com isso foi aumentando a confiança entre Brasil e Argentina e dessa confiança ampliada que surgiu o que a gente tem hoje de Mercosul, né? Então, a partir desses acordos que iniciaram na área de cooperação nuclear. Então, você veja, Brasil e Argentina é um exemplo muito interessante de países que decidiram não ter a arma, não fabricar a arma e seguir em outra direção, seguir na direção da cooperação, da paz, da integração, né? Então, eu penso que Poxa, que e bacana. muitos desses acordos foram realizados aqui em Foz do Iguaçu. Por exemplo, entre o presidente Alfonsin, o presidente Sarney, né, que era na época da década de 80. Então, eu considero esse tema também muito interessante, porque, veja, os países poderiam optar por ter as armas nucleares e ficariam, por exemplo, com países vizinhos, por exemplo, a gente tem o exemplo de Índia e Paquistão, ambos têm armas nucleares, vivem se ameaçando através dessas armas e o conflito eterno ali, né? Aqui não, a opção aqui foi outra, foi amenizar desconfianças, criar confiança, se comprometer com o uso exclusivamente pacífico das armas nucleares, através de acordos bilaterais, e com isso desenvolver-se a economia, desenvolver-se, né, ampliou-se a cooperação, a integração, e chegou no Mercosul. E o Então, é um bacana é exemplo muito ser interessante. Foz do Iguaçu, né? Poderia ter sido Foz do Brasília, poderia Iguaçu, ter Foz do Iguaçu é o marco desses acordos, vários foram assinados aqui. Então, tem até fotos, é bem interessante essa história. é bacana o papel da cidade, né? O holopensene Sim, da cidade. sim. Aí eu acho que entra como um ex-interlúdio. É, e aí eu acho que também a gente responde a sua pergunta, é um tema que está longe, mas está perto, né? É um tema que está longe da gente, mas está Nossa, que perto. Se a gente vai fazer maravilha. um exame, a gente usa tecnologia nuclear. A gente está numa cidade em que tem vários acordos. A gente está num continente em que é um continente que a gente é parte de um tratado de proibição regional, ou seja, aqui na América do Sul e Caribe não pode ter armas nucleares. Então, enfim, é um tema que está longe e está perto, porque tem várias conexões aí que a Poxa, gente pode muito fazer. bacana, Rafael. Olha, a gente agradece imensamente a sua participação. O programa hoje foi assim, muito rico de informação, né? Nossa, que bacana a gente entender tudo isso e trazer para mais perto da gente essa realidade, né? E saber Uhum. que está tendo avanço, né? Então, assim, olha, isso vai mudando a cultura e vamos esperar chegar, né? As Uhum. décadas e séculos até que a gente elimine de vez isso, mas são pequenos avanços e esse daí realmente é significativo. Então, olha, a gente agradece a você, nós agradecemos a você também que esteve aí acompanhando o programa com a gente. Sábado que vem tem mais. Tchau, tchau, pessoal.